Queria chamar aqui hoje a nossa preleitora, a obreira Gleice, mulher de Deus, que vai trazer aqui uma palavra assim do trono de Deus para nós. Vamos estender as nossas mãos, vamos abençoar a nossa irmã. Pai amado, aqui está a tua serva, Senhor amado. Pai, tu direcionaste ela para uma palavra que o povo precisa, Senhor, ouvir esta manhã. Que não seja o que queremos ouvir, mas o que nós necessitamos ouvir. Que a tua unção, Senhor, seja dobrada sobre a vida da tua serva e que os corações aqui estejam abertos para ouvir a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Pela graça do Senhor, nós estamos aqui para esse momento de nós podermos compartilhar a palavra do Senhor. E é uma alegria, né, irmãos? Nós podemos estar com saúde, com vigor, com ânimo, para a gente poder compartilhar aquilo que Deus tem a entregar no nosso meio, amém? Vou pedir que os irmãos se coloquem de pé para nós lermos a Bíblia em Romanos 3, a partir do versículo 21 até o 27. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo que justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador, só até aí, daquele que tem fé em Jesus. Amém? Podemos nos assentar, amém? Glorificar o nome do Senhor. Irmãos, o tema da nossa pregação dessa manhã é sobre justificação. Justificação. É um tema que, às vezes, a gente tem se esquecido, tem achado que pelos nossos próprios méritos e justiça, nós vamos alcançar a glória de Deus. Irmãos, não é por nós, não é pelas nossas obras, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pela graça e pela justiça de Deus. Porque Ele se fez justo no nosso lugar. Ele é a nossa justiça, Ele é o que nos justifica do pecado, Ele é o que nos torna justos. Então, quando uma pessoa fala assim, eu sou justa, porque eu sou o quê? Justificada em Jesus. Agora, quando uma pessoa diz que ela é justa por si própria, que ela é justa, que ela é boazinha, ai, que pessoa boa, nossa, que pessoa, gente boa, mas é a justiça dela. Mas nós, irmãos, nós somos justificados pela justiça do sangue do Cordeiro ali na cruz. Ele se fez pecador, Ele tomou sobre si as nossas dores e Ele nos justificou de toda a iniquidade. Vivemos em um tempo que muitas pessoas carregam culpa, medo e insegurança espiritual. Irmãos, uma das coisas que tem me chamado muita atenção nesse tempo é a questão da insegurança espiritual. As pessoas estão vivendo num mundo que elas estão assim, hoje eu sou, hoje eu não sou, será que eu sou? O que eu sou?
é uma coisa assim, que qualquer ventinho, qualquer coisa, ele vai te levar, irmãos. Muitos acreditam que precisam merecer o amor de Deus. Não tem nenhum aqui merecedor, irmãos. Nem eu que estou aqui, nem o pessoal, nem quem está lá atrás, ninguém merece. A nossa justiça para o Senhor é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Tem duas versões. O trapo, tanto aquele que as mulheres usavam no período menstrual, como aquele trapo que usava para cuidar dos leprosos. Os leprosos, quando eles estavam enfermos, pegavam trapos, passavam naquela pele doente e jogava, também chamado trapo de imundícia. Então, a minha justiça, a sua justiça para Deus é trapo de imundícia. Não é nada. Provar é uma necessidade de provar que somos bons, que somos suficientes para alcançarmos a glória de Deus pelas nossas obras, ou por uma religião, ou por um esforço pessoal. Existe uma pressão constante para ser o bom bastante, como se a aceitação de Deus estivesse condicionada ao desempenho humano. Então, eu tenho que ser um crente de alta performance. Sabe o que é um crente de alta performance? É aquele crente que vai bater meta na casa do Senhor. Não, irmãos. Deus nos livrou e anulou isso tudo. Nós não precisamos disso, sim, porque nós somos salvos, nós teremos um compromisso com Deus e teremos, sim, uma alta performance, mas não é a alta performance que vai me levar ao céu. Não é o meu desempenho físico, a minha demonstração de santidade externa que vai me levar ao céu. Não é isso. Essa mentalidade produz cristãos cansados, inseguros, culpados e muitas vezes frustrados na fé. Pessoas que vivem tentando agradar a Deus, mas nunca se sentem aceitas. Vão sempre procurar dentro de si, mas eu não consegui bater a meta 10 de santidade. Pessoas que vivem com medo de errar, achando que o erro pode anular tudo que Deus já fez. Mas a Bíblia nos revela uma verdade libertadora. A nossa aceitação diante de Deus não vem das nossas obras, mas da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. É pela obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. A salvação não é construída pelo homem, ela foi consumada por Jesus. A doutrina da justificação pela fé, ela é maravilhosa e libertadora. Ela nos dá segurança. Ela nos faz descansar na graça de Deus e não nas nossas obras. Mas essa doutrina também contraria a nossa carne, pois ela vai contra o nosso orgulho e nosso senso de superioridade. Então, irmãos, não depende de você, não depende de mim, depende dele. Depende do autor e consumador da nossa fé. Depende de Jesus. A nossa fé tem que estar firmada nele. Ele nos mostra que não somos melhores de que ninguém e que dependemos totalmente de Deus, totalmente. Por isso essa doutrina foi muitas vezes esquecida ou distorcida. Foi preciso que Deus levantasse um homem como Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores. Se você estuda o protestantismo, vai ver ali da revolução, da reforma protestante, do que o Senhor usou Martinho Lutero para dizer, não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. É pela fé em Cristo Jesus. Até hoje, muitos resistem a essa doutrina. Muitos
Muitos preferem confiar nas suas próprias obras ou na sua religião para serem justificados. Muitos se sentem superiores aos outros por causa da sua obediência à lei ou tradição. Mas eu tenho que dizer nessa manhã, largue tudo isso. Largue toda a sua justiça. Largue todas as suas justificativas. Largue toda essa sua mentalidade de escravo. E torne-se filho. Porque o filho descansa nos braços do Pai. O filho, ele descansa nos braços do Pai porque ele sabe que ele tem um Redentor. Então, toda vez que nós nos baseamos na nossa própria... falharam e ficaram separados da glória de Deus. Não existe exceção. Não há um grupo mais santo, irmãos. Nem mais justo, nem mais digno, porque não é por meu mérito. Quando você passa a entender a doutrina da justificação, você tira de si o peso de demonstrar uma alta performance, porque eu tenho que conseguir a salvação por meus próprios esforços. Irmãos, você não vai conseguir pelos seus esforços. Você não vai conseguir porque é Cristo que já pagou o preço ali na cruz, por amor de mim e por amor de você. Isso significa que por nós mesmos não temos justiça suficiente para estar diante de um Deus que é santo. Eu não tenho justiça. Eu não tenho justiça. Nada disso remove o pecado. O pecado não é apenas um erro externo. Ela é uma condição espiritual que afeta o coração humano. O homem pecador, ele está distante de Deus. E essa condição do pecado me separa de Deus e gera em mim o quê? Culpa, condenação. O pecado traz a culpa, a separação e a condenação. Mas Jesus é o único e suficiente Salvador que me achega a Deus e me livra da culpa e do pecado e me faz ter uma nova aliança com Deus através de Jesus. Então, todo o pecado, ele é colocado na cruz de Jesus. Por isso, a salvação não pode começar no homem, irmãos. Se a salvação começar em mim e você, nós estamos fritos. Porque nós vamos errar. Se a salvação começar na gente, nós vamos errar. O termo justificação vem do vocabulário jurídico que significa ser declarado justo, absolvido da culpa e reconciliado com Deus. Irmãos, é como se tivesse um tribunal. E ali, a gente lembra de filme americano, por coincidência eu também trabalho no tribunal, mas não é igual aquele filme americano não, tá, gente? Filme americano é aquele povo lá atrás, aquele negócio todo, não é assim, não. Mas o réu, ele fica sentadinho ali. E é apresentado para ele, falando assim, ó, fulano, José das Couves, você errou no artigo tal, no dia tal, que você fez isso, fez aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Latrocida, você matou, roubou, fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. E o final tem o quê? A pena. Que o juiz fala, declaro culpado. Você é culpado de tais crimes. Nós, irmãos, somos considerados culpados. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Mas o Senhor, neste tribunal, como Ele se faz justiça no nosso lugar,
Ele pega você sentado e fala: sai daí, porque eu vou te justificar. Eu vou te justificar. Eu vou estar no seu lugar, porque eu sou a justiça. Eu sou aquele que tem todo o poder. E Ele vai pegar a sua dívida, o seu pecado, a sua sentença que era de morte, e Ele vai rasgar. Toda a sua sentença que o juiz proferir, Ele vai ficar no seu lugar. Isso se chama justificação. Ele se faz justo, porque Ele é perfeito, Ele é poderoso, e Ele rasga a sua dívida, Ele rasga a condenação que estava sobre você, porque eu e você estávamos condenados, nós não tínhamos solução, nós não tínhamos nenhuma razão para estarmos aqui, mas Ele se fez justo no nosso lugar. O nosso pecado, o nosso passado. Quantos falam assim: ah, mas fulano agora quer ser crente, quer pagar de santo? Não, irmãos, porque o Senhor se fez justo no nosso lugar. O nosso passado, aquilo que nós fizemos, o Senhor nos justifica. O Senhor pega as nossas culpas. O Senhor pega as nossas culpas e rasga. E nós não temos mais que lembrar da nossa injustiça, do nosso pecado, do nosso passado. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele rasgou a nossa dívida, Ele rasgou aquilo que nós devíamos, Ele rasgou. Portanto, irmãos, a justificação, ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. A justificação, ela não vem porque eu sou mais boazinha, ou porque eu sou assim, ou porque eu tenho uma cara de crente, ou porque eu tenho uma vestimenta que é dita. Não, a justificação é pelo sangue do Cordeiro, é pela obra perfeita dele na cruz. A justificação é o fundamento da salvação. É o fundamento da salvação. A obra de Jesus que foi feita na cruz é perfeita. Só que muitas vezes a gente quer, parece que fazer o capítulo 2 da obra de Jesus na cruz. A continuação. A obra de Jesus da cruz para falar para os jovens, é um episódio que acabou. Não tem a segunda temporada. Não tem eu fazer mais coisa para consumar a obra de Jesus na cruz. A obra de Jesus na cruz, ela está consumada. Consumada. Vamos ler em Hebreus 10, 14, por favor. Hebreus 10, 14. Porque com uma só ablação é oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uma só oferta. E qual oferta foi essa? Jesus. Uma só oferta. Não teve duas. O autor de Hebreus está comparando o sacrifício do Antigo Testamento com o sacrifício de Jesus na cruz. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram repetidos diariamente. No Antigo Testamento, você pecou, aí você ia lá para o templo, aí tinha a tabela dos pecados. Pecado tal, pombinha. Falar mal do outro, 3 pombinhas. Fazer não sei o quê, mais sacrifício. Pegar a ovelha, mais não sei o quê. Então você chegava no final do mês, você ia para o templo, dependendo do que você fez, você ia com uma carroça de animal. Você ia com pombinha,
com vaquinha, com o que for, para oferecer lá como sacrifício. Você tinha que repetir. Mas o sangue dos animais, eles não removiam o pecado definitivamente, apenas por um tempo. O povo precisava oferecer sacrifícios constantemente, porque o pecado continuava sendo lembrado. Mas em Cristo Jesus houve o quê? Um único sacrifício, perfeito e definitivo. Único. A expressão para sempre mostra que a obra de Deus não é temporária. Não dependemos do desempenho humano. Não se perde a cada erro. A obra de Jesus tem valor eterno. Jesus disse, em João 19:30, por favor. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, o que Jesus falou? Vamos falar alto, gente? O que está consumado? Que acabou. Tetelestai. Acabou. Está o quê? Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Ali estava consumado. Ali estava consumado, nosso pecado estava consumado, liquidado. Simboliza que sobre o pecado da morte foi pago. Ali no tribunal é a mesma coisa. Você que devia os seus pecados, e você que era para sair ali daquele tribunal preso, o Senhor rasga a sua dívida e fala, você está livre. Livre, 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 livre. O texto diz, os que estão sendo santificados também, a justificação é um ato jurídico, definitivo e instantâneo. No momento que a pessoa crê em Cristo, ela é declarada justa diante de Deus. Aí temos que fazer uma diferença de justificado para o processo de santificação. Uma vez justificado, que eu vou entrar no processo. Eu fui justificado, minha dívida foi paga, e agora eu vou entrar na filinha do processo. O processo, ele é longo. O processo, ele é demorado. O processo, às vezes, é doído. O processo de santificação, ele te arranca coisas. No processo de santificação, você vai mudar coisas que você fazia. O Espírito Santo, no momento que você for justificado, vai trabalhar dentro de você e coisas você vai deixando para trás. Você vai entrar no processo de santificação. E é um processo contínuo e progressivo. Não é por nós, irmãos, mas é pela graça de Deus. É pela graça do Senhor Jesus. E como pessoa que eu estou no processo, justificada pelo sangue do Cordeiro, eu tenho que ter certeza que o Senhor me capacita na sua obra, que é porque eu sou justificada, as minhas obras vão revelar aquilo que eu já sou, não as obras que vão me fazer ser justificada. Há uma diferença entre causa e efeito. Porque eu sou justificada em Cristo Jesus, as minhas obras vão refletir aquilo que eu já sou justificada em Jesus. Então, se eu sou justificada, estou no processo de santificação, irmãos, a obra de Jesus vai ser fruto.
fruto daquilo que eu já carrego, fruto daquilo que eu já tenho, fruto daquilo que eu já carrego dentro de mim. Então, se eu vou cuidar das crianças, se eu vou trabalhar lá fora, se eu vou trabalhar na intercessão, se eu vou trabalhar em qualquer departamento da igreja, isso é a demonstração daquilo que eu já tenho dentro de mim. Não é o contrário, que as pessoas têm confundido, que é achado que por eu fazer as coisas, por eu ter que fazer ou achar que tenho que fazer, eu vou alcançar a salvação. Não, é porque eu sou salvo em Cristo Jesus e eu já tenho esta salvação dentro de mim, as obras serão consequência. São consequência. São consequência. E aí a gente vê o que Paulo e Tiago dizem, né? Porque Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, por meio de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E Tiago diz, a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Não há nenhum conflito entre Paulo e Tiago. Não há qualquer contradição entre fé e obras. Não podemos confundir causa e efeito. Toda causa tem um efeito, e todo efeito é produzido por uma causa. As obras não substituem a fé, e nem a fé pode vir desacompanhada das obras. Fé e obras caminham de mãos dadas. Não estão em lados opostos, não são parceiras, ambas têm o mesmo objetivo, glorificar a Deus pela salvação. A verdadeira fé necessariamente é acompanhada por alguma evidência exterior, isto é, as obras. É causa, eu sou justificada, e pelas obras é o efeito da minha justificação. É o efeito, não se contradiz de maneira alguma. O problema é, que fique bem claro, é quando as pessoas acham que pelas obras eu vou ser salva. Aí nós temos um problema, porque você vai se matar de trabalhar. Você pode vir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todos os horários, e você não vai. Mas não é por causa disso, porque quando eu estou justificada em Cristo Jesus, eu vou externalizar através das obras aquilo que Jesus já fez por mim. Então não vai haver peso, não vai haver cansaço, não vai haver desânimo, não vai haver tristeza, porque eu vou sempre me lembrar daquele que fez tudo por mim. Tudo, tudo, tudo. Romanos 8, 33 ao 37, por favor. Então, irmãos, nós descobrimos que nós somos justificados por Jesus, que a obra de salvação ela foi completa, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós somos justificados por Deus. Isso não é um passaporte para você estar levando uma vida devassa ou de pecado, não, porque você foi justificado, você está justificado em Cristo Jesus, você sabe que você tem um Redentor, então a sua maneira de viver, ela vai demonstrar aquilo que você já recebeu. E se alguém disser que não tiver pecado, ele está mentindo. Todos os dias, nós necessitamos da graça de Deus. Só que a diferença é que nós lembramos todos os dias que o nosso Redentor nos justificou de todos os pecados. E nós vamos ter essa consciência que o pecado, irmãos, vai deixar de ser uma continuidade nas nossas vidas. Ele pode ser só um acidente. Aí a diferença entre pecado e iniquidade. A pessoa com a cabeça de iníquo, ela vai estar sempre pensando no pecado, porque ela não foi liberta
e ela não entendeu o que é a justificação de Cristo Jesus. Romanos 8:33, para encerrar. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os... Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha no matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, contra os justificados por Deus? Quem tentará acusação? Irmãos, é muito difícil, porque toda hora nós vamos ser confrontados. Eu vou dizer uma coisa, o crente, a pessoa que é errada, ela erra aí lá fora, ninguém vê. Passa, ninguém vê. Mas vai você fazer uma coisinha errada. Uma coisinha. Não estou nem dizendo coisa grande, não. Uma coisinha. Uma mentirinha. Tchim. Eu já passei por isso. Pensa que não? Já. Vou inventar uma historinha para o meu chefe. Falei assim, muito tempo. Um colega meu foi comprar um carro para mim. Ele trabalhava no mesmo setor. Aí o fulano saiu para comprar um carro para mim. Aí vem o chefe. Parece que a coisa vem aperta. Aí que descobre mesmo. Aí vem atrás de você. Aí falou assim, fulano, cadê o seu amigo? Eu falei, acho que ele foi na biblioteca. Ele foi na biblioteca. Eu sei, irmão, faz tanto tempo que essa história foi descoberta, que ele tinha ido lá para a Asa Norte comprar um carro. Aí eu sei que o meu chefe me chamou lá dentro, olha, uma coisa, me chamou lá dentro, a Carol falou assim, me admira você, que diz que é crente. É a primeira coisa. Por isso, fica atento, hein? Antes você aprontava, ninguém sabia. Agora que você leva a marca de Cristo, o Senhor não vai te deixar. Você não pode fazer nenhuma coisinha, uma coisinha, que vem o povo, que vem. Aí você sai com a cara no chão, ora, pede perdão. Ô, Jesus, meu Deus do céu, misericórdia, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa. Você leva a cintada de papai, pá, para você aprender que você não é mais daquele jeito, você é nova criatura. Pediu a equipe de louvor, pode ir subindo aqui, para a gente ter a certeza que nós dependemos de um Deus, que Ele cuida da gente, que a obra redentora foi feita ali na cruz, que o diabo não tem poder para nos acusar. Se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer todo dia, e principalmente de parente, alguns assim, eu vi assim que falava do meu pai, mas seu pai, os parentes falavam assim, mas ele era terrível, mas agora quer ser crente, quer ser o bonzão. Não, porque Jesus pagou o preço de todos os meus pecados, toda a minha culpa, toda a minha ignorância, ela está na cruz de Cristo. Vamos nos colocar de pé. Irmãos, só quem
é liberto e sabe que é justificado por Jesus, sabe a importância do Mestre Jesus na sua vida. Porque nós fomos justificados por Jesus. Justificados por Cristo. Justificados. Eu queria pedir que todos os justificados em Cristo Jesus viessem aqui à frente. Todos nós que fomos justificados por Jesus. Justificados por Jesus. Justificados por Ele. Por Ele. Pode dar continuidade, amém. Justificados por Ele. Justificados por Ele. Justificados. Nos salva dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Justificados por Ele, justificados na sua graça. Agora você vai ter 1 minuto, você que veio aqui à frente, para agradecer a Ele e colocar diante dEle todas as suas angústias, todas as suas necessidades, tudo aquilo que você tem colocado diante dEle. Você vai clamar a Ele nesse minuto. Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, a Tua graça, Senhor, e a Tua misericórdia sobre nós. Meu Deus e meu Pai, nós dependemos de Ti, Jesus. Nós dependemos da Tua graça, Senhor. Sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer nada, Senhor Jesus. Porque, Senhor, Tu és o Deus que nos justifica. Tu és o Deus que justifica a nossa vida. Senhor, eu te peço nesta hora, Senhor, a Tua justificação, Senhor Jesus, é a Tua bênção, Senhor. Meu Pai, Deus Todo-Poderoso, vai tirando de nós toda angústia, Senhor Jesus. Toda falta, Senhor Jesus. Toda falta, Senhor, espiritual. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa vida, Senhor Jesus. Vai lançando por terra, Senhor, toda opressão, todo laço do passarinheiro, Senhor, toda peste perniciosa, Senhor, contra as nossas vidas. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, pelos Teus filhos. Eu clamo a Ti, Senhor Jesus, pela Tua resposta. Porque Tu és o Deus da resposta, Senhor Jesus. Tu és o Deus, Senhor Jesus, que conhece os nossos corações. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa manhã. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus.
Muito obrigada, Senhor, por tudo que fizeste por nós, Senhor. Nós glorificamos o teu nome. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, que queira levantar a sua mão? Ou tem alguém que está retornando? Amém? Não tem ninguém? Vamos glorificar o Senhor com palmas, agradecendo ao Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Amém?